noite, sejam todos e todas muito bem-vindos à nossa aula virtual, na primeira do ano de 2022. Alguns recadinhos, nós pedimos que todos os participantes mantenham as câmeras desligadas e os áudios também desligados. Ao final do evento, os nossos convidados vão tirar todas as dúvidas do público que forem encaminhadas pelo chat. Os certificados dos ouvintes vão ficar prontos amanhã, é só acessar pelo login da Simpla e fazer o download. E deixar o agradecimento à Associação Gaúcha de Medicina de Família e Comunidade em nome da Anhigos por mais essa parceria. Então, com isso, vou desejar uma ótima palestra a todos e passar a palavra para o Dr. João Henrique Collin, que é médico de família e comunidade e presidente da Associação Gaúcha de Medicina de Família e Comunidade. Dr. João, muito boa noite. Muito boa noite, obrigado, Júlia. É uma satisfação para a Associação Gaúcha de Medicina de Família e Comunidade estar podendo promover esse evento, porque a gente sente que é uma necessidade cada vez mais premente aí do nosso cotidiano. Podemos discutir como cada um está descobrindo, usando a criatividade, usando também dos atributos da atenção primária para lidar com essa grande pressão assistencial que esse novo pico da Covid, essa explosão, essa enxurrada, um tsunami de casos está nos trazendo. E essa proposta de hoje surgiu muito de discussões cotidianas entre outros colegas que trabalham em diversos serviços aqui de Porto Alegre, do interior do Rio Grande do Sul, que traziam estratégias bem locais que estavam sendo utilizadas para dar conta de enfrentar esses desafios. A gente está muito pouco provido de protocolos oficiais que sugiram estratégias para lidar, e a gente tem se utilizado realmente de novas tecnologias, da criatividade, mas muito do que é a nossa nosso maior conhecimento, a nossa maior aptidão, que é conhecer a atenção primária, que é trabalhar com as necessidades da população. A gente sempre diz que a atenção primária, e especialmente a medicina de família, é a especialidade que a gente tem que aprender a lidar com as demandas mais prevalentes da nossa população. E agora a Covid entra nesse barco, né? Agora nos últimos 2 anos. Mas sem ignorar a população que tem as suas demandas nas demais condições de saúde. Então, uma preocupação importante que motivou esse encontro hoje era também encorajar que os serviços de atenção primária pudessem manter a oferta de serviços à população que não chega por sintomas respiratórios. Aqui em Porto Alegre, a gente está passando por um período de cancelamento de consultas eletivas, mas em que se mantém a assistência à demanda espontânea, o acolhimento, e mesmo numa estratégia de acesso avançado, é essa a maior oferta de atendimentos que a gente acredita, que eu particularmente acredito que é realmente da demanda espontânea. Mas, enfim, não vou me prolongar muito, só queria aproveitar aqui, já que estamos num grupo de amigos, de médicos de família, e congratular a chegada de 2 filhos de médicos de família que acabaram de nascer, os filhos dos nossos colegas Marcelo Gonçalves e Marcos Mendonça, que estão aí, que possam ser muito bem-vindos, quem sabe futuros médicos e médicas de família. Então, é também a mensagem da esperança aí, nesses tempos tão sombrios, aí a chegada dessa alegria que são os filhos. Dito isto, vou passar então a palavra para o nosso primeiro convidado. Estamos hoje aqui com uma mesa de 3 expositores e eu como mediador, sendo que 3 somos diretores da Associação Gaúcha de Medicina de Família. Então, a gente vai dar a primazia aí na primeira fala ao nosso colega Lucas Volman, que é médico de família e comunidade e epidemiologista, falando em nome do Grupo Hospitalar Conceição e do Serviço de Saúde Comunitária. Lucas, por favor. Obrigado, João. Boa noite a todos. Queria começar agradecendo a associação, né, em teu nome, pelo evento. Muito legal essa ideia de realmente, né, ter um evento muito focado numa necessidade prática, né, organizado com velocidade e com esse propósito que justamente é a troca de ideias e de experiências. Eu vou, então, por esse caminho, né, tu já me apresentou e o convite partiu a partir, né, de eu tentar expor um pouco da experiência do Serviço de Saúde Comunitária e especialmente da unidade onde eu trabalho lá também, que é a unidade SESC.
e um pouco, né, de coisas que são ideias na minha cabeça, que talvez a gente não consiga ter implementado, mas que eu acho que fazem sentido para esse momento. Eu acho que essa é a natureza do evento, né, João, por um caminho mais propositivo, né, no sentido de que, se por um lado, né, estamos discutindo hoje lá na unidade, né, se por um lado todos sabemos, né, da sobrecarga que a atenção primária tem e das dificuldades, né, que já existiam antes e que se tornaram ainda mais evidentes agora, de como os profissionais estão cansados, de algumas dificuldades de estrutura, de como alguns protocolos, né, são questionados pelos profissionais e acredito que poderiam ser diferentes. Todas essas são dificuldades com as quais a gente tem que lidar, mas a minha ideia, então, é ir menos, né, falando disso e tentar, né, a partir desse cenário, propor, né, algumas coisas, né, ou discutir algumas coisas, né, de como, considerando esse contexto, a gente pode pensar o enfrentamento agora desse aumento significativo de casos, né. Conversamos lá que, né, logo que começou essa explosão de casos na primeira semana de janeiro, que realmente esse é o pico da atenção primária, né, é o pico do Covid da atenção primária, né, a grande maioria dos casos, né, de pessoas que estão com casos leves, que não vão precisar do serviço da atenção secundária, mas que estão, né, desafiando a capacidade do serviço da atenção primária, que vai ser a grande responsável para dar assistência para essas pessoas. Então, eu acho que, né, considerando esse cenário, primeira coisa, né, que é importante, né, algumas pessoas têm feito, mas é sempre importante falar aquilo que, inclusive, talvez seja consenso, todo mundo concorda, né, que é dentro das equipes ou dos serviços, ter uma definição de prioridades assistenciais claras, né? Porque por mais que a gente diga, por um lado, sim, demanda espontânea tem prioridade em relação à demanda programada, sintomático respiratório tem prioridade em relação a não sintomático respiratório, mas os cenários das equipes, né, o cenário demográfico, epidemiológico é muito diverso. Algumas equipes vão ter uma necessidade de, por exemplo, pensando nas suas demandas programáticas, pensa muito mais na assistência de saúde materno-infantil, enquanto outras equipes vão estar muito mais provocadas, por exemplo, pela demanda dos crônicos. Então, eu acho que a equipe precisa ter essa clareza de que tem que definir as suas prioridades, né, de uma maneira muito objetiva, né, o que vai ser prioritário em relação ao quê, considerando a estrutura da equipe, a capacidade de oferta de atendimento das equipes, o que se imagina que vai se conseguir atender e o que se imagina que talvez não se vai conseguir atender nesse momento, porque o outro ponto é que, a partir, então, dessa definição de prioridade, é que a gente entra nos meus outros pontos que são importantes. O primeiro que é o quê? Que é a comunicação com as pessoas, né? Então, a gente está num período de sobrecarga assistencial por uma situação de saúde que está, né, fazendo com que a gente tenha uma grande procura, mas mesmo antes, né, no Grupo Hospitalar Conceição, essa realidade que eu imagino que é a realidade de talvez muitos serviços, a gente, desde março de 2020, vive um cenário de dupla porta no serviço, né, que é o cenário onde eu tenho uma entrada do serviço para quem tem sintoma respiratório e uma outra entrada para todas as outras demandas, né? Se eu tenho duas portas, isso significa que eu tenho duas organizações paralelas de processo de trabalho, eu divido a equipe em dois para oferecer atendimento, e é claro, nesse momento é claro que a porta dos sintomáticos respiratórios está muito cheia, mas em outros momentos ela já esteve esvaziada. E é só essa divisão, né, essa fragmentação da equipe em duas portas já é um grande desafio. Eu tenho uma ideia de que talvez, eu entendo essa necessidade por um lado, mas ao mesmo tempo eu acho que enquanto a gente tiver um cenário de duas portas, a gente nunca vai conseguir realmente pensar em retomar uma normalidade assistencial, porque eu sempre vou ter uma parte significativa da equipe consumida para apenas uma situação de saúde, que nesse momento está explodindo, mas daqui a pouco não vai estar mais, né? Assim como já não esteve. Mas, então, pensar em como a gente vai se comunicar com as pessoas em relação a isso, a organização dos processos de trabalho, isso tem que ser dito através de canais, dos canais de comunicação dos serviços, das equipes, dos agentes comunitários, de cartazes, uma tarefa de todos os profissionais, como é que a equipe está atendendo naquele momento
e o que inclusive, ela não está conseguindo atender nesse momento, e comunicar isso de uma maneira clara, inclusive proativa para a equipe. Se nesse momento uma equipe percebeu que não vai, por exemplo, conseguir fazer o exame citopatológico de rotina das mulheres, tem que comunicar isso proativamente para que as pessoas que têm essa demanda não procurem a unidade nesse momento, né? Porque daí depois que as pessoas procuram, né, daí eu tenho que dizer, né, a pessoa já veio para um serviço que vai estar com circulação de vírus e já vai ter que dizer, vai ter que dar esse não para uma coisa que já era conhecida. Então, essa definição objetiva de prioridades e comunicar isso para as pessoas é muito importante, né, mas parte dessa definição. A organização dos processos de trabalho também é importante nesse sentido, né, como a gente falou, e, né, ao mesmo tempo para aquilo que chega. Eu tenho visto, né, de uma maneira geral, pelo menos também no Conceição, na medida da disponibilidade de cada serviço, que é isso que tu falou, né, João? A gente tem uma prioridade que é os sintomáticos respiratórios, mas está tentando dar conta, especialmente das demandas espontâneas e de outras coisas que ainda seja possível, que não sejam demanda espontânea. Para os serviços que ainda não se organizaram numa metodologia de acesso avançado, talvez esse seja o momento de perceber de como que tipos de consulta dividem as pessoas em problemas, né, sendo que a pessoa é uma só. Eu estou atendendo uma demanda espontânea, né, antes do Covid, né, eu tinha demanda espontânea e demanda agendada, mas a pessoa era uma só, né, então ela tinha que, se ela tinha dor de cabeça, ela tinha que vir hoje para a demanda espontânea, e se ela queria fazer o cuidado do diabetes, ela tinha que marcar uma outra consulta para amanhã, porque diabetes é consulta agendada. Então, eu fragmentava a pessoa, porque, na verdade, eu fragmentava as consultas. Então, agora é hora de perceber que a pessoa é uma só, e que a pessoa que chega por uma demanda espontânea é sempre uma oportunidade de, dentro da ideia da integralidade, né, eu ver qualquer outra coisa que seja uma demanda, inclusive uma demanda que não tenha sido trazida pela pessoa, mas que eu posso dar uma resposta e que eu consiga atender, fazer a revisão da doença crônica, perguntar como é que está o acompanhamento. Então, dentro da possibilidade do serviço, enxergar qualquer pessoa como, né, uma oportunidade de abordar qualquer problema de saúde, né, dentro, né, dessa estratégia que eu entendo que talvez seja uma estratégia predominante de ter isso, né, a porta do sintomático respiratório e a porta da demanda espontânea. Além disso, a outra coisa, né, quando a gente organiza, está pensando na organização do que a gente consegue atender, é pensar na capacidade da equipe como um todo, né? Na unidade onde a gente está trabalhando, a gente está conseguindo dar atenção para muita demanda não espontânea a partir da enfermagem clínica, né? Que é uma enfermagem clínica muito atuante, e é claro que também tem protocolos para conseguir atuar, então vai depender da situação normativa de cada município, vai depender também da característica de cada equipe, de como o processo de trabalho está funcionando, mas é importante pensar, né, na hora que está definindo as prioridades, em que tipos de demandas podem ser atendidas por outras profissões da equipe e conseguir pensar nisso, né? Nesse momento, né, lá na unidade que eu estou trabalhando, como eu falei, né, uma grande parte da resposta das demandas não espontâneas está sendo oferecida pela enfermagem, né? E a gente, então, assim consegue também manter, né, de uma maneira um pouco melhor, né, o acompanhamento, o cuidado, sem precisar prejudicar tanto. Sempre tem um prejuízo, mas daí, nessa questão do prejuízo, e talvez esse seja o meu último ponto para manter, né, um tempo curto, e depois a gente ter mais espaço para discussão, é pensar, então, é isso, né? Ao redor de tudo isso, né, que eu falei, bom, temos prioridades, quem pode atender o quê, como é que a gente vai organizar os processos de trabalho, como é que a gente vai se comunicar com as pessoas, tem coisas que a gente simplesmente não vai conseguir atender. E eu acho que, nesse momento, a gente tem que ficar tranquilo em relação a isso, no sentido de não achar que isso é bom, que é agradável, que é desejável, mas, assim, a gente está com uma situação que não é gaúcha, que não é brasileira, que é mundial, nesse momento, especialmente, de sobrecarga dos serviços ambulatoriais, né, com uma explosão de casos, uma imensa procura por parte das pessoas,
com inclusive muitos profissionais sendo afastados, porque também estão se contaminando, então sem ir para o caminho, né, indo para um caminho mais propositivo mesmo, de pensar assim, tem coisas que nesse momento a gente simplesmente não vai conseguir atender, vai ter que, então, decidir se planejar para não ser uma escolha arbitrária, mas que seja uma escolha baseada no perfil epidemiológico da equipe e nas necessidades que a equipe identifica junto com a população, e aquelas coisas que a equipe identifica como menos prioritárias, realmente, né, jogar para frente, né, e conseguir também, por uma questão, né, de, sei lá, alguma tranquilidade, saúde mental pessoal, não ficar tão consumido pela realidade de que tem várias coisas que, sim, nesse momento, infelizmente, a gente não vai conseguir atender, vai ter que jogar para frente, daí esperamos que em breve, né, a gente vai estar aqui num outro evento discutindo como é que a gente vai dar conta da demanda reprimida que foi provocada pela, né, pela sobrecarga e pela necessidade de direcionamento aí de tanto atendimento para o Covid nesse momento. Então, acho que em linhas gerais o que eu queria conversar, né, ou compartilhar com vocês era isso, depois a gente segue a nossa conversa. Muito obrigado, Lucas. Acho que eu anotei aqui vários pontos do que tu disse, que certamente vão dialogar aí com a fala do Jorge, da Camila. Então, vamos adiante para deixar para o final o nosso debate. Lembrando aí aos ouvintes que quem quiser também compartilhar experiências, comentários e perguntas, pode ir fazendo pelo chat que a gente vai arquivando. Não se preocupe que quem fizer pergunta cedo não vai ter a pergunta respondida, não. Pode mandar a pergunta ali no chat ou comentário. E eu vou partir, então, imediatamente aí para o nosso segundo convidado, diretor científico da GMFC, médico de família e comunidade, mestrando em epidemiologia pela URGS, o Dr. Jorge Mantes, que vai falar em nome do Serviço de Atenção Primária do Hospital de Clínicas da UBS Santa Cecília. Jorge. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, João. Eu gostaria de agradecer à GMFC, sempre trazendo eventos muito relevantes para todos nós, juntamente com a Anhiggs agora, essa parceria que está gerando muitos frutos e que cada vez vai gerar mais. E eu gostaria de iniciar trazendo um pouquinho mais da visão que a UBS Santa Cecília fez durante todo esse período. Nesse período, a gente evoluiu muito na capacidade de atendimento e no entendimento do atendimento. E a gente vai trazer muitas coisas importantes, e eu acho que o que acabou acontecendo agora, nesse último pico, foi a gente acabou descobrindo mais a tecnologia como um grande aliado. E isso a gente vai estar mostrando para vocês, e isso acaba, a gente usando tecnologia, a gente acaba precisando menos de recursos humanos, e a gente acaba utilizando mais questões tecnológicas, e isso nos dá um espaço para que esse recurso humano seja colocado em outra parte. João, eu vou estar compartilhando aqui. Tu estás apto para compartilhar? E, Jorge, eu precisamos de apoio técnico. Eu acho que eu estou. Ah, sim, já está aparecendo aqui para nós. Perfeito, gente. Então, para começar um pouquinho, a gente vai estar falando um pouquinho dessa questão toda dessa pressão assistencial que a gente teve. E é sempre importante o entendimento do que aconteceu no UBS Santa Cecília. Isso lá desde o primórdio, desde março de 2020, quando acabou acontecendo toda essa pandemia, foi criados fluxos específicos para os sintomáticos. Foi entendido que tinha que ter um fluxo específico, e a partir desse fluxo, isso se desenvolveu desse período até chegar no momento que nós nos encontramos hoje. A gente criou, a partir disso, esse plano de contingência dentro dessa UBS, e esse plano de contingência é organizado, basicamente, em 4 grandes princípios. Fundamentos. Por que é importante esses fundamentos? Qualquer dúvida que acaba tendo durante esse período, que a gente acaba ficando mais em dúvidas, a gente tenta voltar para esse fundamento, para tentar seguir esse fundamento. O primeiro fundamento foi criar uma porta de entrada específica para os sintomáticos respiratórios. A gente acabou criando uma porta, isso que o Lucas muito bem falou, a gente acabou tendo que dividir o serviço para os sintomáticos e não sintomáticos, isso acabou criando uma porta específica para a entrada dos sintomáticos. Isso gera, o primeiro fato, proteção para os profissionais de saúde. A gente acabou tendo orientações em relação à utilização de equipamentos de proteção. Isso todos os doutorandos, quando vão passar conosco durante o período de 3 meses, no começo do estágio, já aprendem a utilizar. Isso diminui o contágio entre nós. Até agora, com o Omicron, isso acabou mudando, porque acabou se alastrando muito, mas a gente mantinha um contágio entre nós muito baixo. O número de profissionais que positivavam eram realmente muito baixos.
Além disso, a gente sabia, isso que o Lucas falou, que a gente tem que manter o cuidado de algumas questões importantes dos nossos pacientes. Nossos pacientes continuam necessitando utilizar o serviço, são os pacientes que vão ter essa necessidade de vir, então são os não respiratórios. E além disso, como nós tratamos dentro da nossa UBS, nós sabemos que a gente faz a vacinação, a gente é um grande serviço que vacina muitas pessoas, então a vacinação continua existindo, a gente continua tendo que atender puericultura, pré-natal, a gente continua tendo que realizar os serviços normais. Então, o importante é o quê? A divisão disso nos possibilitou pensar separado cada um desses fluxos. Eu vou estar focando muito mais desse fluxo dos sintomáticos respiratórios e tudo que a gente trouxe de desenvolvimento até o momento que nós nos encontramos hoje. Tudo isso já tinha sido trazido num jornal, num artigo que tinha sido escrito lá no Primórdios, a gente tinha feito, acho que em 2020, ali no começo de 2020, trazendo um pouquinho dessa iniciativa da UBS Santa Cecília, e aí eu convido todos os ouvintes, se quiserem, é um artigo bem interessante de ler e entender como funcionou todo esse início dessa mudança que teve durante o serviço. O que acabou acontecendo que é importante a gente trazer com esses gráficos? Os gráficos da esquerda são o número de casos em Porto Alegre, o gráfico da direita são da UBS Santa Cecília, que corroboram, um gráfico corrobora eles, o outro. O número de casos positivos que aumenta na UBS Santa Cecília, o que aumentou em Porto Alegre, aumentou na UBS Santa Cecília. E nós vemos o aumento absurdo que acabou acontecendo desde dezembro. Então, nós tínhamos o atendimento de pacientes sintomáticos que no nosso pico, em março, chegou a um máximo de 33 atendimentos em um turno, nós chegamos a 47 turnos e praticamente todos os turnos acima de 40 atendimentos, acima de 30 a 40 atendimentos. E o que acabou acontecendo? Com essa necessidade maior que nós tivemos que reorganizar todo o nosso serviço e repensar. Por quê? Com o número aumentado de atendimentos que nós precisávamos de sintomáticos respiratórios, nós não tínhamos a disponibilidade de colocar mais profissionais para atender. Nós temos a vantagem de contar com doutorandos. Então, o que acabou acontecendo? Os doutorandos, eles passam dentro da nossa UBS durante 3 meses e a gente separa 3 a 4 doutorandos internos durante cada turno para ficarem nos sintomáticos respiratórios. E agora eu vou mostrar onde cada um deles fica e como nós aumentamos a nossa capacidade de atendimento separando isso, fragmentando. A gente praticamente usou o modelo Ford, cada um fazendo uma coisa e cada um executando muito bem aquela coisa, não um fazendo tudo. O que acontece? Nós temos um paciente que chega na UBS, sintomático ou não sintomático. A partir desse momento, ele chega na entrada da UBS e é perguntado para ele, essa avaliação por agentes comunitários ou por técnico de enfermagem não é uma avaliação médica, é uma avaliação simples, perguntando, você tem algum sintoma respiratório? Você tem febre, tosse, dor de garganta, algum sintoma? A partir desse momento, eles são deslocados para 2 locais separados. O primeiro é para os sintomáticos respiratórios, que ficam aguardando numa parte externa da UBS e outros para os não sintomáticos, que vão passar pela triagem para realizar o acolhimento ou o que for necessário, você tem que fazer a vacinação. A partir desses pacientes que eles são colocados dentro dos sintomáticos, que são sintomáticos respiratórios, são caracterizados como sintomáticos respiratórios, é feita uma triagem. Eu vou estar falando um pouquinho mais dessa triagem. A partir dessa triagem, o paciente ele tem 3 caminhos para seguir. A partir dessa triagem, ele pode ser liberado mesmo na triagem, por exemplo, um paciente que está super estável, ele não tem ainda, ele está, por exemplo, no primeiro dia dos sintomas, ou é um paciente mesmo que ele veio para perguntar mais questões sobre o Covid, por exemplo, eu trabalho com um colega, o colega positivou, mas eu estou assintomático, é mais questões de informação, ele pode vir a ser liberado. Segundo caminho que ele pode seguir, ele pode ser atendido em consultório, e a gente tem alguns critérios que definem isso, o atendimento em consultório. E o terceiro caminho é a testagem. O paciente está dentro do período que é realizado o teste, esse paciente é encaminhado para realizar o teste rápido dentro da nossa unidade. O paciente que realiza a testagem, após a testagem ele é liberado. O paciente que vem feito da triagem, ele vem para atendimento em consultório, o paciente que necessita atendimento, a partir desse momento ele pode vir para testagem, ou ele pode vir ser liberado. Casos mais graves, que
agora nós temos muito poucos, são poucos que nós encaminhamos para a emergência durante esse período. Esse número não é fechado, mas são 4 pacientes só que foram encaminhados durante esse período para a emergência. Ele, após o atendimento consultório, ele pode vir encaminhado para emergência, mas são muito poucos, a maioria vem feita a testagem, é liberado, ou mesmo é liberado após o atendimento no consultório, se não está no período correto de fazer a testagem. Nesse primeiro momento, na triagem, onde são triados os pacientes que vêm colocar os sintomáticos respiratórios, que vêm colocados da parte externa da UBS e que vêm triados, eles são triados por profissionais, pelos preceptores e os doutorandos, os internos nos auxiliam nesse momento de triagem. Essa triagem ela é feita pelo Google Forms. Existe um formulário que cada um dos profissionais preenchem com identificação, idade, o estado, as vacinações, se tem a vacinação completa ou não, porque agora se tornou algo importante para a decisão de que caminho o paciente vai tomar, a realização de testes externos, muitos pacientes já chegam com teste externo positivo para o COVID. No caso de algumas populações específicas, contactantes pelo fato, eu moro com um paciente que é sintomático, eu moro com a minha mãe é positiva e eu estou sintomático, seja é clínico epidemiologicamente confirmado, um caso confirmado, daí não teria necessidade de testar. Os sintomas e início dos sintomas, comorbidades, uso de medicação, alergia e avaliação dos sinais vitais. Nós fazemos uma avaliação da frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação e pressão. A partir desse momento, que após a triagem, as informações elas são colocadas dentro de uma planilha. Essa própria planilha, segundo as informações contidas, ela é alimentada em base ao protocolo mais atual que existe. Então, por exemplo, a planilha já sabe se ele é um paciente sintomático e teve contato com alguém e mora com alguém que é positivo, a planilha sabe, olha, ele não precisa testar, automaticamente já sai pronto o atestado dele como um caso confirmado, com o nome dele todo completo, e além disso já sai a receita que ele vai receber naquele momento, se não tem alergia a algum sintoma, já sai pronto. Então, praticamente tirou muito dessas questões da gente ter que ficar colocando, pensando na melhor possibilidade daquilo, olhando algum guideline, algum guia que nós queremos utilizar, e a gente utiliza sempre a informação que está dentro da planilha. Dentro da planilha, dentro do Google Forms, ela vem colocada na planilha, e a planilha a gente só alimenta a informação. Se mudar algum protocolo, como hoje acabou tendo mudanças, ou se mudar o protocolo, a gente muda dentro da planilha e as informações é automática. Isso facilita todo o nosso processo. O que acontece? Após essa triagem, então, se vem colocado que o paciente se encontra num período para realizar o teste, ele vem deslocado para um local de testagem, nós temos uma sala específica para testagem dentro da UBS, onde eles vêm testados. A gente está realizando agora, em média, 20 testagens por turno dentro da UBS, com positivos um pouquinho mais de 50% dos casos, beira 60% dos casos são positivos. Bom, e se o caso não vem para testagem, ele vem para atendimento em consultório. Como é feita essa decisão do atendimento em consultório? O atendimento após a triagem, que ele pode vir ou para fazer o teste, ou, por exemplo, atendimento em consultório, o atendimento em consultório vem por desejo próprio do paciente, o paciente expressa esse desejo, eu gostaria de ser atendido dentro de um consultório, ou alterações dos sinais vitais, se o paciente tem alguma alteração dos sinais vitais, a questão da saturação, a gente vê frequência cardíaca, pressão, ou mesmo frequência respiratória. O paciente que ele tem alterações, que ele tem esforço respiratório, ele tem utilização de musculatura acessória, se o paciente está em algum esforço respiratório maior, ele vem passando no consultório, se ele tem cianose, se ele tem múltiplas comorbidades, ou a questão da idade, mais de 60 anos ou menor de 18 anos, a gente passa em consultório. A grande diferença, quando o paciente ele passa em consultório, qual que é a grande diferença? A gente faz uma avaliação mais minuciosa. Não que quando o momento que vem feita a triagem, a gente não pergunta, não vê a avaliação dos sinais vitais e não avalia o paciente. Mas quando ele passa em consultório, a gente consegue fazer uma ausculta melhor, a gente consegue rever toda a história do paciente, consegue avaliar melhor aquele paciente. A gente tem, depois eu vou estar mostrando esses números, a média de pacientes que passam em consulta, a média de pacientes que não passam em consulta diretamente. O fato é que a gente reduziu muito, agora com os casos que até o Lucas trouxe, que os casos são muito mais leves, a gente reduziu
muito os pacientes que acabam passando e a gente consegue atender um número muito, muito, muito grande de sintomáticos dentro da nossa unidade. São raros casos que a gente pede para voltar em outro momento, e se pede para voltar do período da manhã para o período da tarde. A gente consegue dar conta de uma demanda muito grande. O nosso território tem mais de 40 mil pessoas, 28 mil inscritos, então é muita gente, e a gente consegue dar conta disso, automatizando processos e tomando decisões em base já a decisões já pré-estabelecidas anteriormente. A partir desse momento, aqui é onde basicamente a mágica acontece, é dentro dos registros. Então, nós temos um doutorando que fica na triagem, um que fica testando, um que fica atendendo, juntamente com o preceptor, sempre orientando todos eles. Então, tem um preceptor e 4 doutorando. E o quarto doutorando, ele fica no registro, ele fica somente fazendo registro. Qual que é a função do registro? Todo formulário que é feito na triagem, ele passa pelas informações do registro. Essa informação do registro, ela já sai pronta. O que precisa ser feito com aquele paciente? Então, a partir desse doutorando, dentro do registro, a gente já, com orientação sempre do preceptor, já sabe o que precisa fazer. Bom, a notificação já sai, orientação do isolamento já sai pronta, a receita médica já sai pronta com o nome do paciente, e o atestado já sai pronto com o número de dias que aquele paciente tem que ficar afastado. O importante também é a gente frisar que isso, a segurança de chegar a esse ponto, de não passar todos os pacientes para consulta necessárias, e ter mais essa tranquilidade, também veio do fato que a gente teve durante muito tempo, agora um pouco mais reduzido, um suporte do teleambulatório do Hospital de Clínicas, que ligava a cada 48 horas para os pacientes que passavam pela UBS ou que passavam pelo Hospital de Clínicas com sintomas respiratórios. A gente ligava para esses pacientes e viam se eles estavam bem. E isso acabou nos tranquilizando mais, e vendo que tinha um desfecho muito mais favorável. Isso acaba nos trazendo mais tranquilidade para poder tomar mais essa conduta de automatização de processos. Importante somente frisar, gente, que todo esse processo foi feito juntamente com todos os doutorandos que já passaram conosco. Eles sempre estavam na ponta, é sempre importante, eles sabem onde está o gargalo. E esse último processo muito de automatização de planilha é feito com um doutorando especial, que ele é um engenheiro de produção e acabou fazendo medicina depois, e isso fez toda a diferença de ter uma outra visão de fluxos e processos que a gente tem dentro do OBS. Ele trouxe uma outra visão, ele fez toda uma programação nova e conseguiu programar em base ao que nós temos de base dos nossos guias que a gente vai utilizar, dos nossos protocolos que a gente vai utilizar. E isso aqui é só para vocês terem uma ideia dos últimos 4 dias dos atendimentos. A gente viu, por exemplo, o fato, se a gente pegar o dia do dia 26, que é o cinza, que são 55 atendimentos, a gente viu que 47 receberam alta na triagem, quer dizer, eles estavam estáveis, eles não tinham desejo em passar pela consulta, não tinham múltiplas comorbidades, eram pacientes que estavam bem. E eles foram ali porque eles tinham alguma odinofagia, eles tinham um pouco de febre, mas naquele momento eles estavam bem, não tinham desejo de passar de consulta, ótimo. Receberam a notificação ou testaram mesmo e foram liberados para casa, sem grandes problemas. E a gente tem o fato dos percentuais de testagem, que eu estava falando anteriormente, que ali beira 50, 58, 59% dos casos positivos dos pacientes que testam ali dentro da nossa UBS. É importante, gente, eu quero agradecer novamente, eu não sei se eu me estendi muito, mas a minha ideia toda foi trazer o nosso fluxo. Esse fluxo ele foi criado praticamente nos últimos, mais de ano, olhando, vendo alterações e mudando constantemente para chegar até o momento que nós temos hoje. A gente consegue atender uma média de mais de 30 pacientes em um turno com um preceptor, um profissional e 4 doutorandos no máximo. Tem turnos que nós temos 3 doutorandos e nós conseguimos, de uma forma que se mantém dentro de um período, não é nada desgastante e a gente consegue fazer. Por quê? Automatização de processos e determinação de fluxos bem estruturados, onde cada um faz uma parte daquele processo e sabe exatamente o que vai fazer daquele processo. Obrigado novamente, gente, pela atenção. Estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer questionamento. Só um minutinho. Valeu, Jorge. Eu já até me adiantei em algumas respostas mais protocolares, como eu sou colega do Jorge lá na UBS Santa Cecília, ali no chat eu já adiantei, Jorge. Depois tu me corrige se tu vê alguma coisa que está diferente da realidade. Mas eu já te adianto aí para tu ir pensando para o debate que a grande discussão vai ser: e nas unidades que não são unidades de escola, como é que a gente pode aproveitar essa planilha e adaptar
E também já adianto que isso traz aquela discussão, vale a pena ter equipes, unidades com equipe única, né? Porque certamente ter equipe dupla ou tripla faz muita diferença para esse tipo de adaptação, né? O papel do agente que está assumindo aí das unidades também, o agente comunitário, enfim, tem bastante pano para manga. Mas não vamos antecipar, até porque agora a gente vai ter a nossa diretora de ensino da Associação Gaúcha de Medicina de Família e Comunidade, a Camila Scheffel. Vamos pedir, então, para a Camila nos falar um pouquinho sobre a experiência da saúde suplementar. A ideia hoje era que a gente pudesse também pensar nesse intercâmbio de processos, porque a gente tem muito a aprender, e esse caminho é de dupla mão, né? Quando a gente trabalha no sistema único e na saúde suplementar, a gente vê como um pode ensinar o outro e trocar essas experiências é bem interessante. Não só pensando para quem trabalha na saúde suplementar, mas como a gente pode aproveitar, aprender com as experiências de ambos os serviços. Camila, por favor. Exatamente, João. Já estava até olhando ali, pedindo para o Jorge para compartilhar essa planilha, compartilhar com a Unimed, porque que baita trabalho. Eu gostei muito. Vou compartilhar, então, aqui a nossa experiência, tá? Boa noite para todos e todas. Deixa eu colocar aqui a apresentação. Está todo mundo enxergando? Está enxergando, João? Sim, estamos enxergando, Camila. Está compartilhando, então tá. Meu nome é Camila Scheffel, como já fui apresentada. Eu sou médica de família e comunidade, faço parte da gestão atual da Associação Gaúcha. Agradeço aos idealizadores desse debate por essa oportunidade, e eu venho aqui justamente para mostrar um fluxograma de atendimento de um serviço de saúde suplementar, para a gente compartilhar diferenças, similaridades, né, entre os serviços. Eu atuo no Unimed Pleno, Vale dos Sinos. Para quem não conhece a modalidade do Unimed Pleno, os pacientes e os seus dependentes, eles têm um médico de família e uma equipe de saúde de referência, com enfermeira, técnico de enfermagem, e o atendimento ele acontece dentro da estrutura da Unimed, que é chamada Rede Básica da Unimed, em Novo Hamburgo e em São Leopoldo. A gente também tem contato com os pacientes pelo WhatsApp, que a gente chama de plenofone, eles têm contato com toda a equipe, tem o WhatsApp do médico de referência e também da equipe de enfermagem. O nosso fluxograma atual, ele leva em consideração a nota informativa 41 da Secretaria Estadual de Saúde. Ontem a gente teve a publicação da nota informativa 42, então provavelmente esse fluxograma vai mudar um pouquinho. Eu trouxe como ele está atualmente. A gente até já tem uma pequena modificação, mas não é uma modificação do fluxograma, é uma modificação devido à falta de testes, né, de insumos para testes. Então, ontem mesmo a gente recebeu uma documentação nova, e eu também vou trazer aqui para vocês essa nova orientação que está acontecendo a partir de hoje. No nosso fluxograma, então, a definição de síndrome gripal e caso suspeito é muito similar, né, ao que está sendo utilizado nas outras unidades, tá? Acho que talvez a diferença maior na Unimed seja a definição, não a definição de contato, mas a orientação que a gente dá, né, para os contatos. Então, a síndrome gripal, aquele quadro caracterizado por febre, tosse ou dor de garganta, com sintomas de dor de cabeça, dor no corpo, a gente configura, né, a síndrome gripal, e o caso suspeito tem que ter pelo menos 2 dos sintomas, né, febre, calafrio, dor de garganta, dor no corpo, tá? O contato, então, o critério de contato é a pessoa que esteve próxima de um caso confirmado, por um período superior a 15 minutos, num ambiente fechado, com distanciamento, né, inferior a 1,5 m e ausência de máscara. A partir, então, desse fluxograma, que a enfermagem utiliza no pleno para definir os contatos, então esses pacientes, eles são avaliados como um caso suspeito para ser passada para a equipe médica, né? Essa primeira avaliação para definir o contato é feita pela enfermagem. A enfermagem, ela vai agendar, então, para esses casos suspeitos, um atendimento remoto por vídeo. Nós não atendemos presencialmente
os casos suspeitos de Covid ou influenza. São sempre os médicos que atendem, mas atendem por vídeo. E aí a gente faz, então, esse atendimento. Se tiver indicada a coleta de teste, a gente solicita o teste antígeno. Ele é agendado em horários separados, né, para cada pessoa, e é realizado lá no pleno mesmo. Caso esse teste, então, seja reagente, a gente tem um caso confirmado, e de acordo com o status vacinal, nós afastamos e orientamos o isolamento respiratório, né, para as pessoas que têm o status vacinal completo, isolamento de 7 dias, e para aquelas que não têm o status vacinal completo ou não foram vacinadas, o isolamento de 10 dias, sempre observando, né? Então, para retornar, tem que ter pelo menos 24 horas sem febre. Acredito que essa parte, né, em relação ao status vacinal, seja similar ao que é feito nas unidades de saúde da rede de atenção básica do SUS. Caso esse teste, então, seja não reagente e essa pessoa não tem febre, tem sintomas leves, a gente libera para o trabalho. E caso os sintomas persistam, se repete ou o teste antígeno ou PCR para esse paciente em 24 a 48 horas. Mas caso esse paciente apresente febre, mesmo com teste não reagente, já consideramos como um diagnóstico presumido de Covid ou influenza e afastamos de acordo com o status vacinal, 7 ou 10 dias. Então, esse é o nosso fluxo de atendimento atual, que provavelmente vai modificar, né? Ontem, então, a gente recebeu algumas orientações diferentes, devido à falta de testes em toda a rede Unimed Vale dos Sinos. Não sei se a situação também está acontecendo em Porto Alegre, acredito que sim, né, em função dessa demanda, essa alta demanda que ocorreu nas últimas semanas, nos últimos dias, tá? Então, o teste, tanto o teste antígeno quanto o PCR, ele está sendo priorizado só para os pacientes hospitalizados ou no caso de transferências interhospitalares. Ou seja, aqueles casos suspeitos, que a triagem da enfermagem nos passa, né, que o acolhimento da enfermagem nos passa, agora a gente atende, continua atendendo por vídeo, né, mas a gente não solicita o teste, a gente afasta 7 dias para todos os pacientes. Tá? Essa foi a última normativa que a gente recebeu, a última orientação que a gente recebeu. 7 dias a contar do início dos sintomas para todas as pessoas. Não colocaram nessa orientação de ontem uma orientação diferente com relação ao calendário vacinal, que é algo que a gente vai questionar, assim, talvez conversar um pouco para entender melhor. Tá? Nos casos assintomáticos também tem uma diferença, né, em relação à orientação geral. Então, os pacientes assintomáticos contactantes de caso confirmado, então, tanto os contatos domiciliares quanto os contatos próximos de casos confirmados, com o esquema vacinal completo, são liberados para as atividades. A orientação é que a gente não afaste essas pessoas. E no caso deles não estarem com o esquema vacinal completo, aí sim a gente considera, então, o afastamento de 5 dias, contando o último contato com um caso positivo, e caso, né, essa pessoa venha apresentar sintomas, então a gente afasta 7 dias a partir do início dos sintomas, tá? E essa foi a modificação, assim, que foi realizada. Com relação à nossa agenda, então, na Unimed Pleno, a maioria dos pacientes, então, eles são agendados, tá? O tempo para agenda não é muito longo, os pacientes agendam 15, 20 dias, mas, no geral, a gente tem pouco espaço para demanda aguda, né? Para a pessoa que no dia procura. Em geral, menos de 1/3 da nossa agenda ficava liberada para essas demandas do dia ou do dia anterior, né? Isso, claro, a gente precisou modificar, né? Desde a segunda semana de janeiro, então, que os casos começaram a aumentar, né? Vertiginosamente, a gente precisou modificar isso. Agora, metade da nossa agenda
está sempre livre para essas demandas agudas, né? E aproximadamente um turno na semana, a gente tem deixado o turno inteiro livre, né? Cada médico um turno, né? Para a gente conseguir dar conta de toda essa demanda e ainda assim tá complicado, né? Então, por exemplo, trouxe só um exemplo aqui de uma quarta-feira, 8 de dezembro, onde eu tive 21 atendimentos. Somente 2 desses 21 foram atendimentos remotos e um deles por sintomas gripais, o outro atendimento remoto não foi por sintomas gripais, né? Então, a gente faz atendimento remoto para outras questões, mas agora, atualmente, né? Por exemplo, dia 26, dos meus 22 atendimentos, 10 eram remotos e todos os remotos eram por sintomas gripais, né? Então, atualmente, os remotos estão sendo todos para sintomáticos respiratórios. A gente está pensando em tentar deixar um médico por dia. Lá no Pleno, em Novo Hamburgo, a gente sempre tem, Novo Hamburgo e São Leopoldo, sempre 2 médicos por turno, né? Então, a ideia é a gente deixar um médico um dia inteiro, assim, livre para encaixe de pessoas com sintomas gripais. Semana que vem, por exemplo, um dia eu vou atender de casa só remoto, né, para dar conta de toda essa demanda. Então, um dia que eu não iria atender lá, né, vou fazer um dia extra, assim, em função de toda essa demanda. Achei interessante o que o Lucas trouxe, assim, pensando em mudanças, né, em como, de repente, a enfermagem no Pleno poderia ser mais atuante, né, a enfermagem, de repente, poderia auxiliar nessa demanda. No momento, a enfermagem está mais restrita nessa escuta, nesse acolhimento, coleta de CP, orientações de amamentação, de repente nesse fluxo, né, nesses momentos onde a gente tem um aumento tão grande de sintomáticos, daqui a pouco a gente poderia ter consultas de enfermagem também, mas no momento as consultas são todas médicas, apesar da enfermagem auxiliar muito no pleno fone. Então, muitas vezes as enfermeiras chegam para nós, olha, esse colega, né, funcionário está com tais sintomas, vamos solicitar o teste, vamos fazer uma orientação, então elas já fazem isso com pleno fone, e nós também, né, além de todos os atendimentos, a gente também responde o WhatsApp, pleno fone, muitos pacientes que eu resolvi ali pelo WhatsApp, né, acabei não agendando consulta para esses pacientes, consegui resolver e orientar pelo WhatsApp, então também linkando com o George, a tecnologia nos auxiliando, né. E acho que é isso que eu tenho para trazer para vocês de experiência. Também estou aberta a perguntas. Agora para o debate. Muito obrigado, Obrigada. Camila. Então, com isso, a gente conclui essa primeira parte da nossa atividade e agora vamos, então, abrir para o debate. A gente tem algumas questões que foram surgindo no chat que eu vou tentar integrar com alguns comentários aqui que eu botei aqui com highlights aí como chamarizes para nossa discussão, né? Eu acho que a primeira grande discussão é essa das duas portas que o Lucas nos trouxe, né? Dos fatores positivos e negativos, os fatores de, por um lado, proteção, como o Jorge depois apontou, da própria equipe que está paramentada, está com a EPI, está preparada, e, por outro lado, toda a complexidade que isso traz, e aí o Dr. José Renato lá comentou há pouco, né, de como é que faz uma unidade que não tem aquele número de doutorandos, aquela equipe extensa que está numa equipe única, como é que a gente pensa essa possibilidade de uma dupla porta. Eu acho que esse é um primeiro ponto importante, mas eu acho que pensando num bloco aí de temas para discutir, eu traria também a questão aí, e aí a dupla porta traz diretamente essa discussão final aí que a Camila lembrou e que foi pauta também da fala do Lucas e do Jorge, que é o trabalho da enfermagem como essencial na atenção primária, né? Como a gente dá conta. A enfermeira Silvete, que está acompanhando com a gente, Silvete Schneider, nosso colega lá do Hospital de Clínicas, comentou da sobrecarga que a enfermagem está sofrendo, deslocada, especialmente no serviço público, e aí talvez o Pleno tenha essa vantagem, para a vacinação. A gente tem especialmente unidades mais centrais, né, a gente tem todo o deslocamento da equipe de enfermagem muito envolvida com essa atividade que é prioritária também da vacinação e que acaba fazendo falta também nesse papel ali da triagem que na Santa Cecília está sendo desempenhada pelos internos. Acho que a gente podia começar o debate com essas duas
duas questões e deixar vocês também provocarem aí uns aos outros aí com outras questões. Eu tenho outras anotações e estou pegando aqui as anotações do chat também. Vamos dar sequência. Não sei quem quer começar. Eu posso começar, João, falando nessa questão, né, da dupla porta, né, que eu estava ouvindo e estava pensando, né, isso, né, da equipe mínima e, né, ao mesmo tempo, como é que a gente lida com isso? Bom, tem uma coisa, né, a ideia não é reclamar, é tentar trazer soluções, mas uma coisa que, né, a gente já fala há bastante tempo é que realmente equipe mínima, que tem uma unidade só como equipe, o cobertor é muito curto mesmo, né? O médico fica doente, a enfermeira fica doente, um técnico fica doente. É um cobertor curtíssimo, né? Isso não é uma solução para agora, mas, né, onde o cenário é possível, né, a gente sabe que é sempre melhor ter, ou normalmente, né, para não dizer sempre, é melhor ter várias equipes trabalhando numa mesma unidade, justamente por essas, não só, essa é mais um problema, mas não só por isso. Mas, né, quando eu estava falando, né, da questão de dividir as consultas, agora, pelo menos em alguns serviços que eu vi, como tem essa dupla porta, a gente também é isso, de certa forma, fragmentou de novo as consultas, né? E daí fragmenta a equipe, sendo então é isso, né? Eu tenho uma equipe que está no sintomático e eu tenho uma equipe que está no não sintomático. E elas são equipes que funcionam completamente, de forma completamente independente e não se apoiam, né? Tipo, não, hoje eu estou no sintomático, então não interessa que não apareceu nenhum sintomático para eu atender. E lá os não sintomáticos estão bombando. Não, hoje o meu problema a ser resolvido é o do sintomático, né? Ou o contrário, né? O sintomático está explodindo e quem está no não sintomático está lá sentado, não tem ninguém para atender. Não, não. E daí sempre por trás um argumento técnico que tem essa questão da contaminação, que faz sentido até uma certa medida. Mas daí é isso, assim, e essa é uma ponderação que eu acho que é difícil. Mas em grandes, né, em várias unidades, assim, a gente tem a atenção primária, ela não foi preparada estruturalmente para dividir espaços, né, dividir, assim, garantir que as pessoas não se contaminem, né? Normalmente, realmente, tem grandes espaços comuns. Então, a despeito dos esforços das equipes, que são importantes, não quero aqui desvalorizar o esforço de tentar separar espaços e né, do impacto que isso pode ter. Mas a minha percepção é que, mesmo assim, existe um grande grau de contaminação e de circulação a despeito de todos os esforços, principalmente em equipes que, por uma questão de estrutura física, né, é impossível a gente garantir, né, uma adoção de medidas sanitárias com mais qualidade. Mas isso se usa como argumento para dizer que, por exemplo, isso não, eu não posso me desparamentar e atender um não sintomático, porque eu vou estar levando o Covid para lá. E daí, então, parece que a pessoa que sugere que não tem nenhum problema, eu, né, quando participei dessas discussões, eu falava que acho que tinha que fazer, me sentia, né, como o doutorando que está na sala cirúrgica e põe a mão no campo estéril, e daí todo mundo olha e diz, olha esse maluco aí contaminando todo o campo, vai matar a pessoa que está na cirurgia agora porque contaminou tudo. Então... Sem contar, né, Lucas, que a questão do papel das superfícies e do contato, ao longo do aprendizado que a gente teve com a Covid, reduziu muito a sua importância perto da disseminação para o aerossol, né? Então, realmente, isso é o risco dessas rigidez, né? A gente sempre diz, né? A atenção primária tem que ser flexível, não pode ter essa rigidez de regras. Mas eu só queria aproveitar e pedir já para tu enganchar nessa fala, e depois a Camila e o Jorge também, quanto à estratégia de pequenos municípios que separam uma unidade só para atender Covid em relação às outras, né? E o risco para essas populações também que ficam desassistidas, né? E acho que tem uma questão aí, né, que é de comunicação, né? Claro, teria que se ver como cada município consegue se organizar, mas o quanto, né? Eu acho que a gente superestima a nossa capacidade de realmente se comunicar bem com as pessoas muitas vezes, e daí a gente acha que toma uma decisão e que está divulgando super bem e as pessoas não sabem. E daí é isso, né? Eu divido, uma unidade, digo que uma unidade vai atender Covid, a outra não, e as pessoas continuam circulando em todos os serviços atrás de atendimento, porque na verdade não sabem, né? Então, eu acho que, né, nessa questão de, né, de ter unidades, mas que se dividam, né, cada cenário, né, é difícil sempre falar de cenários onde a gente não está trabalhando, mas eu acho que essa questão de, né, botar uma unidade para só atender sintomático respiratório, por exemplo,
além do risco, né, de ser uma unidade que aqueles profissionais vão começar a se contaminar, né, eu vou sempre precisar puxar profissionais de outras equipes, né, às custas de prejudicar a assistência, mas também tem a questão de conseguir se comunicar muito bem para as pessoas, porque o grande objetivo é, além de, claro, né, otimizar os processos de trabalho, eu entendo, é fazer com que as pessoas sintomáticas não fiquem circulando em todos os serviços. Então, se as pessoas não conseguem realmente ter um bom acesso à informação, elas vão ficar circulando entre os serviços da mesma forma, disseminando o vírus por todas as unidades, até que, enfim, elas consigam atendimento em algum lugar. Vamos continuar aí, pessoal? Os demais colegas queiram comentar aí, a Camila e o Jorge. Isso, eu concordo muito com o Lucas, né? Acho que essa fragmentação barra muito também o acesso das pessoas, né? E a gente depois tem uma demanda reprimida muito grande e acho que não é por aí o caminho, né? Concordo muito com a fala dele. Eu acho que o acesso tem que ficar cada vez mais livre para as pessoas e nesse sentido acho que a telemedicina ela vem muito para auxiliar, né? Até mesmo nas unidades foi tentado um tempo, né? No início da pandemia que se implantasse a consulta remota para tentar atender as pessoas de uma forma, né? Para evitar a contaminação e disseminação. Acho que continua, mas é claro que em função de dificuldades, né, tecnológicas, a gente não consegue implantar isso. Mas acho que seria uma solução, né, uma maneira, pelo menos, de minimizar isso. Jorge, por favor. Então, João, eu concordo também, Lucas, Camila, é exatamente isso. O fato é, qualquer grande empresa, se a gente for trazer para uma empresa, eles querem um profissional que seja o menos capacitado possível que consiga executar aquela tarefa. Por exemplo, eles não querem botar um médico para ficar aferindo PA. Né? A gente é um custo muito alto do nosso trabalho. É por isso que eu falei da questão da tecnologia. Daqui a pouco a gente consegue outros profissionais que consigam executar dentro desse processo que nós executamos ali no UBS, que façam o papel do interno. Daqui a pouco o técnico de enfermagem consegue fazer esse papel. Se nós temos a automatização desse processo, determinando já dentro do sistema qual que vai ser a conduta tomada, claro que sempre supervisão de um médico, uma enfermeira, a gente consegue facilitar e não necessariamente precisa ser médico centrado, não precisa ser um médico. É o profissional menos capacitado possível que consegue executar aquela tarefa. E daí, daqui a pouco, a gente consegue profissionais que consigam executar essa tarefa e dentro de uma estrutura mesmo mínima, daqui a pouco consegue um técnico de enfermagem que faça aquela triagem e consiga testar, por exemplo. E daí, sim, no momento do atendimento, sim, vai o médico fazer o atendimento. Eu acho que isso pode ser um aliado nosso. É a gente tentar utilizar da melhor forma possível a tecnologia que nós temos na nossa mão agora. Não tem solução mágica, né? A gente, infelizmente, não vai ter solução mágica, vai ser sempre uma luta, mas é uma alternativa que a gente encontrou. Claro, a gente tem facilidades com a questão dos internos estando ali, mas isso pode ser replicado, acredito, sim, que pode ser replicado mesmo para estruturas menores. E uma parte aí, João, pessoal, né? Porque a gente, né, falou, claro, nem todo mundo, na verdade, muitas poucas unidades são unidades escola, que tem doutorandos e residentes, mas pensando principalmente nos municípios do interior, até, se eu bem entendi, assim, nesse momento a recomendação, né, do Estado é que odonto, nesse momento, é só urgência, né? A gente tem, nesse momento, a saúde bucal da atenção primária, que pode ser, né, é possível imaginar que em muitos locais está subutilizada, porque, né, recebeu uma recomendação formal de segurar um pouco os atendimentos e só atender urgência. Como é que esses profissionais podem ser incorporados nos processos de trabalho e apoiar o atendimento do sintomático respiratório ou apoiar outras necessidades da unidade para conseguir daí diminuir a sobrecarga de enfermeiros, médicos que estão mais envolvidos em atividades que são específicas para eles? Eu acho que para talvez os municípios do interior, né, pensarem na sua situação também, tem que pensar, né, nessa força de trabalho. A gente tem milhares de equipes aí de saúde bucal que talvez nesse momento, né, por não um desejo seu, mas estão sendo subutilizadas.
Isso me faz pensar também nas demandas supérfluas ou realmente desnecessárias que a gente acaba assumindo e que engarrafam muito essa pressão assistencial, né? Acho interessante que agora, por carência de testes, e nesse contexto de uma variante Ômicron da Covid, que uma minoria ínfima dos casos é que tem agravado, essa conduta que a Unimed e Vale dos Sinos se obrigou a tomar, de priorizar a testagem para pacientes com síndrome respiratória aguda grave ou com hospitalização, se a gente tivesse uma política em que a gente permitisse o auto-isolamento, ou como questionou aqui uma colega, Cristiane Zanotto, da enfermagem podendo fazer o isolamento, apesar de que a enfermagem está vacinando agora, não sei se daria conta de fazer. Mas se tivesse essa consciência coletiva da pessoa poder fazer o auto-isolamento no momento que ela identificou os seus sinais e sintomas, e isso preferencialmente ainda se tivesse o tal do autoteste, né, que é política, eu eventualmente atendendo brasileiros que vêm do exterior trazem consigo os seus autotestes, a gente vê que é uma forma lógica de lidar com a sobrecarga, né? A gente não pode pensar que a abordagem desse contingente imenso de casos tenha que ser um por um no consultório. Eu acho que essa é uma mensagem importante, né? O Jorge trouxe ali o exemplo da planilha que está sendo demandada por todo mundo aqui, Jorge, todo mundo quer a planilha aí, tu deveria falar lá para os nossos engenheiros de produção, estudantes de medicina, que eles estão perdendo dinheiro, mas estão contribuindo aí para a saúde pública. Mas eu queria que vocês comentassem um pouco sobre que aspectos do atendimento à Covid são supérfluos, não precisariam, têm que ser realmente deixados de lado, pensando que é praticamente uma medicina de guerra, é uma medicina de pandemia que a gente está fazendo. E, por outro lado, e aí é uma provocação de algo que me incomoda muitas vezes, como cuidar para aquele paciente que tem características de risco, realmente o Jorge mencionou alguns critérios, não entre numa esteira aí fordista e seja ignorado, né? Muitas vezes as unidades de atendimento exclusivo de Covid podem ter esse problema, né? Não, aqui é uma unidade de Covid, então se é sintomática respiratória eu atendo, mas se a pessoa que é sintomática respiratória está com sofrimento mental importante, eu não vou abordar o sofrimento mental, porque aqui eu atendo só sintomática respiratória, né? É o problema que o Lucas trazia da fragmentação do cuidado. Queria que vocês nos ajudassem a pensar um pouco nisso, assim, o que a gente tem que abandonar, o que a gente tem que adotar de tecnologia, o que a gente tem que pressionar os nossos órgãos públicos a adotar como políticas do tipo a questão do isolamento ser facilitado, a telemedicina veio aí como uma realidade para ajudar, né? Mas agora a gente está vendo um momento diferente, né? Um momento de um volume gigantesco de casos leves. Queria que vocês comentassem um pouquinho. Eu posso começar, porque eu tenho, né, num pano de fundo um pouco antes, já venho pensando sobre isso, que é uma coisa assim, a gente fala muito, né, na necessidade do cuidado compartilhado, da decisão compartilhada, mas eu ainda acho que o nosso grau de confiança nas pessoas é baixíssimo, né, o que não faz o menor sentido para mim. Então, a gente diz que a pessoa tem que participar do seu cuidado, e tem que ser ativa, e que tem que ser capaz de decidir o que é melhor para si, mas, na prática, a gente quer ver a pessoa a todos os momentos e quer tomar, né, todas as decisões, e, na verdade, a pessoa é livre para concordar com a nossa opinião. Então, pensando nisso que tu falou, né, de quais alternativas a gente tem, alguém falou, né, a Camila falou, o Jorge falou, depois o Marcos acho que falou no chat, a gente tem hoje o WhatsApp, é uma ferramenta que eu acho que é, né, super capilarizada e, claro que nem todo mundo tem acesso, mas um grande contingente dos nossos usuários tem acesso, e que eu entendo que, né, nessa história de evitar a circulação das pessoas, inclusive agilizar alguns atendimentos e algumas orientações sem necessitar que a pessoa procure o serviço de saúde, poderia funcionar muito bem. Por que alguns profissionais da equipe não poderiam, com um protocolo do seu lado, né, conversar com as pessoas e definir quais são os sintomas que essa pessoa tem, inclusive a partir da opinião da própria pessoa sobre como ela está se sentindo, definir se ela é uma pessoa que precisa ser avaliada presencialmente ou não, e sem ter essa necessidade, se ela não pode receber algum tipo de orientação, inclusive atestado e receita por via remota, e aí eu consigo eliminar não, né? Mas eu consigo diminuir a quantidade de pessoas que procuram com atendimento, com, claro, um papel do médico, da enfermagem,
né, apoiando, né, na decisão e na avaliação desses casos, mas sem precisar desdobrar toda essa parte de avaliação mais minuciosa, ficando realmente com uma parte mais de decisão e de fornecimento de, né, documentos legais que são necessários, né? Então, eu acho que, só que para isso, né, depende de a gente conseguir ter realmente uma relação de confiança com as pessoas, né, e saber que, né, uma pessoa, eu vejo muitos médicos que são resistentes, assim, que querem avaliar sinais de gravidade presencialmente, que não confiam na possibilidade da pessoa dizer se ela realmente se sente grave ou não e acham que essa opinião que a pessoa tem se não vale nada, né? Ou vale muito pouco, né? Então diz, não, se uma pessoa tem sintomas, para eu dizer que ela está bem só avaliando presencialmente. Bom, isso significa que todo mundo que tem sintomas vai ter que consultar, então. Eu não vou conseguir fazer nenhum atendimento remoto. Talvez a gente tenha que, né, em alguns locais, repensar o nosso nível de confiança na capacidade que a pessoa tem de avaliar a sua situação de saúde. Eu me lembro que um dos maiores preditores para infecção urinária é a pessoa que já teve dizer, isso me lembra a última infecção urinária que eu tive. Isso por telemedicina, né? Isso tu não precisa fazer aqui urocultura. E aí, pessoal, o que vocês complementam aí, Camila e Jorge? Exatamente, já, né? Na minha opinião, atendimento remoto, né? Atendimento remoto, autoteste, isolamento facilitado, acho que são ótimas ferramentas e é o que evita, de fato, a circulação e a disseminação do vírus, né? Assim, também a aplicação de questionários, assim como o Jorge trouxe do Santa Cecília, que facilitam a avaliação e onde a gente consegue definir gravidade, definir o que tem que passar, o que não tem que passar. Acho que isso sim deveria realmente ser implementado e disseminado, né? Então, por isso até que nós nos impressionamos e gostamos tanto, né? Porque realmente é uma grande ferramenta, assim. E eu não acho que todas as consultas têm que necessariamente passar pelo médico de família, inclusive, né, na Unimed Pleno, acho que isso também passa um pouco pelo medo, pelo receio, né, da equipe de daqui a pouco não passar a pessoa para um atendimento médico, e isso acaba dificultando o acesso das outras demandas, né? A gente reduz muito a nossa disponibilidade, né, para atendimento. Esse é um problema, né? Porque a gente está falando da Covid, mas não podemos esquecer do resto da demanda das pessoas, né? E aí o Lucas trazia a questão da fragmentação, de que numa mesma consulta eu posso abordar o sintoma respiratório, mas não ignorar a hipertensão descontrolada, o diabetes controlado, ou como eu disse antes, o sofrimento mental, mas tem também toda a população que fica contingenciada, apesar de que, como o Lucas disse no início, definir prioridades, né? E a gente vai realmente ter sempre limites. E aí, Jorge, agora vamos te ouvir aí falando se tu vai compartilhar a planilha ou não e como é que tu está pensando aí essas eliminação de etapas supérfluas. Mas como é que tu não deixa passar alguém com amidalite bacteriana, por exemplo, com a tua estratégia, com a nossa estratégia? Perfeito. Não, acho que a planilha, sem dúvida, até a gente pode ver, né, João, a questão da GMFC, de alguma forma de estar... Isso não é um problema, com certeza não é um problema nenhum. A gente pode estar compartilhando ela. Volto a frisar que foi feita a diversas mãos e principalmente engenheiros de produção. Nós temos 2 doutorandos, 2 internos que são engenheiros de produção, um principalmente que é programador também, que foi o grande responsável por trás, pela planilha. Importante também, né, João, que eu acho que eu me esqueci de frisar, que na planilha também já sai a evolução pronta com os sinais vitais, tudo que o paciente colocou. Então já facilita no momento de estar fazendo toda... Me permita reforçar isso, Jorge. Tu no questionário marcou os sinais vitais, marcou queixa sim ou não, e a partir disso já gera um texto para tu colar no prontuário eletrônico. Já gera o texto pronto. A gente está acelerando processos, então a coisa se torna muito mais rápida, né? Eu sou entusiasta da telemedicina, eu trabalho também no teleambulatório do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, para corroborar o que o Lucas falou. A gente fez um monitoramento de mais de 10 mil pessoas que que tiveram Covid no último ano e meio. A gente tem uma resposta muito boa de todas as pessoas sim tinham capacidade de dizer, eu preciso de um atendimento, eu estou mal.
Isso aí foi visto claramente, a gente tem até esses dados ali, eu não tenho eles agora, mas a gente tem até dados, que realmente a pessoa estava mal e a gente, olha, você consegue vir? Sim. E daí veio para atendimento presencial e realmente estava saturando mal e tudo, e a gente teve sempre uma evolução muito positiva de todas as pessoas que a gente conseguiu fazer o monitoramento, que a gente fazia por telefone, o monitoramento sempre foi muito positivo. Outra estratégia adotada pelo UBS Santa Cecília, que, claro, a gente tem esses recursos que a gente pode utilizar, a gente tá alguns pacientes que chegam e falam, eu gostaria de um atendimento, a gente pode fazer por tele. E a gente vem fazendo 12 atendimentos por dia por tele, de demandas como se fosse um acolhimento por tele. Alta resolutividade, a gente tem uma resolutividade acima que as pessoas não precisam voltar para acolhimento, né, de mais de 66% das pessoas, então a gente faz 66% dela, a gente já resolve ali no telefone, no máximo a gente consegue dar um primeiro atendimento para aquela pessoa, pede algum exame e de repente ela vem no presencial depois, mas já acelera o processo, na vez de vir no primeiro momento e depois vir depois. Então mais de 66% de resolutividade a gente tem só no fazer a tele. Então isso é mais do que do que exposto, que sim, que funciona e é um ótimo instrumento. Claro que existem, que a gente tem toda essa estrutura que a gente pode usar e algumas pessoas têm uma mais limitada. Em relação à planilha, João, está mais que liberada, a gente conversa e isso sem problema nenhum. Ela só precisa, só um parênteses, ela precisa cada vez que tem um protocolo novo que foi, a gente tem que programar ela para... E como temos protocolos novos? Bom, enquanto não colocar o tratamento precoce no protocolo, que é uma das demandas supérfluas, assim como demanda de empresa pedindo teste para voltar a trabalhar, como a gente sofre com essas sobrecargas, as pessoas se expõem desnecessariamente, né? A pessoa vem, porque a minha empresa exigiu que se eu não fizer o teste eu não posso voltar a trabalhar, quando já se cumpriu os prazos protocolares. Acho que faz muita falta o Ministério Público agindo diretamente também nesses assédios, porque isso acaba sendo um assédio ao funcionário. Agora, Jorge, acho que uma coisa interessante dentro do que o Lucas falou de reconhecer a sua necessidade, que eu acho que é muito importante para as unidades que forem implementar esses protocolos, é valorizar o desejo do paciente. Olha, eu preciso passar na consulta, eu não posso ficar aqui. E uma outra coisa que eu acho que é fundamental, e a gente tem que melhorar isso ali no Santa Cecília, é garantir também o sigilo. No momento que eu estou perguntando comorbidades, às vezes tem coisas que a pessoa não quer expor. Então, as ferramentas em que a própria pessoa preencha quando existe essa possibilidade, ou de ter algum espaço ali que na hora da triagem ela vai para um espaço mais privativo, não fica numa área coletiva, e aí entra uma das reflexões que o Lucas trouxe, que é o problema das estruturas. As unidades não foram pensadas para dividir esse tipo de situação, e eu me lembro quando a gente pensa nos protocolos da tuberculose, que o paciente sintomático respiratório, que na época era o tossidor há mais de 2 semanas, ele tinha que ficar na rua lá esperando meio isolado, tinha que ir para a rua coletar o escarro, né? Então, são coisas que agora tomou uma proporção. Lá no Santa Cecília a gente tinha uma sala com filtro especial para atender o paciente bacilífero, e agora é todo mundo covidífero. Bueno, pessoal, eu queria que a gente fosse para o último bloco de comentários. Infelizmente não vai dar para trazer todos os questionamentos do público ali, mas eu acho que a gente contemplou a maior parte. Tem certamente questões quanto a afastar pacientes assintomáticos contactantes, tem questões quanto o papel dos outros profissionais podendo dar termos de isolamento, como em Caxias, a enfermagem. Mas eu queria que a gente pudesse finalizar hoje como uma primeira discussão, comentando sobre que reflexões essa pandemia está nos trazendo de oportunidades para crescimento, né? E aí eu queria introduzir, já com uma pequena contribuição, trazendo também um pouco da experiência da saúde suplementar, e aquele profissional que trabalha sozinho no consultório, ou que tem um atendente, uma secretária no consultório. E como tem sido fundamental na minha vivência, e o Dr. Grisola comentou há pouco também, de uma experiência semelhante, é essa comunicação. Então, uma coisa que eu acho que é fundamental para o profissional que trabalha em atenção primária de saúde suplementar, em consultório próprio, é a acessibilidade de comunicação com o paciente. Se ele coloca muitas barreiras através de muitos intermediários, vai chegar paciente sintomático presencialmente que não precisava chegar, porque não conseguiu dizer para ninguém que estava sintomático, que já tinha até um teste positivo, ou vai ficar privado de atendimento, né? Então, a experiência que eu trago é essa de estar num contato muito forte, deixando a minha atendente de consultório muito orientada em relação a me repassar necessidades, não ficar planejando, porque são situações que não dá para planejar para a semana que vem, poder realmente ter agendas abertas para a mesma semana, quando não para o mesmo dia ou o dia seguinte.
E essa eu acho que é uma das reflexões que a gente pode fazer agora nesse bloco, sobre a gente contingenciou tantas coisas, que oportunidade boa a gente tem para tentar começar a reduzir intervalos de consulta, como disse ali há pouco a Camila, em vez de ficar programando consulta para daqui a um mês, atender na mesma semana, se não no mesmo dia, as demandas, parar de abrir agendas para um semestre e começar realmente a oferecer o atendimento quando surge o problema, e parar de segmentar o que é consulta da demanda espontânea e o que é consulta programática. É claro, podendo ter momentos de grupos, momentos de trabalho de consulta coletiva ou com a equipe multiprofissional abordando especificamente alguma ação programática, mas não impedindo que numa consulta médica tu possa ter ambos os olhares, né? Que reflexões vocês fazem aí da prática da atenção primária que a pandemia trouxe e que não podem sumir ou que tem que nos fazer pensar em manter, em fazer mudanças permanentes? Eu posso começar de novo? Bom, eu acho que uma coisa que eu não vou me estender, mas só para citar, porque eu acho que talvez seja, se não a principal, uma das principais mudanças que agora a gente cada vez mais tem que incorporar é a questão do teleatendimento, da telemedicina, da telesaúde. Não vou me estender nisso, mas eu acho que, né, a gente agora, com o Covid, conseguiu finalmente abrir essa possibilidade assistencial no país. Eu acho que foi concentrado no Covid, eu acho que agora a gente tem que começar a estudar, entender e implementar essa ferramenta na assistência como um todo. Mas eu queria me dedicar um pouco mais a falar essa questão do acesso para, né, concordo com tudo que tu falou, João, de aproveitar, né, esse é o momento, talvez não esse agora, né, mas a gente imagina que ao longo desse ano a gente vai entrar numa retomada e é a oportunidade de ouro para pensar um modelo diferente, porque uma das grandes dificuldades de mudar um modelo de acesso é sempre a mudança em si, porque bem ou mal eu tinha um modelo que mais ou menos funcionava e eu não queria abrir mão dele porque eu tinha medo que a mudança ia ficar ainda pior. Agora tá pior, né? Tá bagunçado. Então a hora de tentar uma coisa nova é agora. Mas eu acho que, né, além de tudo isso que tu falou, que eu concordo, uma coisa para se pensar, cada equipe, né, pensar no seu lugar além, né, da questão de fragmentação das consultas, mas olhando para tudo que não conseguiu atender agora, né, das suas demandas, que em função da Covid acabou jogando para frente, as equipes não conseguiram atender, pensar e olhar para, né, se tiver dados, mas se não para a sua realidade, o quanto de, né, voltando para as demandas supérfluas, a equipe atendia antes, porque as equipes reclamam bastante da sua sobrecarga assistencial, mas eu não tenho dúvida que em maior ou menor grau, um dos problemas da sobrecarga das equipes são as demandas desnecessárias que as equipes criam para si próprias, né? Ver o paciente muitas vezes, ver o mesmo paciente várias vezes, em consultas diferentes, quando poderia ser um atendimento só. Então, que nesse momento de retomada, e com essa experiência meio empírica aí que cada equipe vai ter, também pensar, né, cada equipe na sua cultura de atendimento, o quanto da sobrecarga de atendimento não era provocada por uma demanda supérflua, provocada pela própria equipe, e que agora, a partir dessa experiência, talvez então a equipe possa repensar o quanto de demanda ela cria para si própria, que não agrega valor nenhum no cuidado das pessoas. Muito bem. E o quanto essa demanda, só puxando assim, essa demanda supérflua, não digo supérflua, mas de repente é uma demanda que a gente consegue responder de outra forma, né? Por exemplo, com o WhatsApp, tendo o WhatsApp do paciente, né? A gente conseguiu, acho que, uma forma de comunicação e contato mais facilitado. Muitas vezes não é necessário uma consulta agendada ali para resolver determinadas demandas, a gente consegue resolver de outras maneiras, né? Com o auxílio da tecnologia. Camila, então, só puxando como gancho essa como é parte que do nesse Lucas. gancho a gente convence os colegas que não, eu tenho que ver o paciente, eu tenho que registrar, eu tenho que fazer, claro, registro é importante, mas de uma forma objetiva, né? Como a gente tem que vencer resistências para poder mudar, Sim. né? Mas eu acho que esses momentos nos proporcionam, nos provocam a isso, né? E são os resultados, né, que a gente consegue ao longo do tempo que vem para mostrar isso, né? E que uma agenda engessada, na verdade, ela só dificulta, né? Que a gente consiga lidar com essas questões, né? E torna cada vez mais maçante e difícil o trabalho, né? Verdade. E em grande parte, como diz o Lucas, somos nós mesmos que criamos essas demandas. E aí, Jorge, como é que tu pode... Camila, tu gostaria de fazer mais alguma fala de fechamento antes da gente passar para o Jorge?
Eu acho que muitas pessoas perguntaram a respeito ali do protocolo, né? Então, na verdade, assim, trouxe aqui o fluxograma de atendimento, como ele está, provavelmente isso vai ser modificado. Tem sido alvo de debate, essa questão de tempo, de afastamento, acho que não vou trazer esses pormenores aqui, eu, inclusive, questionei, então trouxe só para mostrar como é esse fluxograma de atendimento. Claro, a gente não é obrigado a seguir, então é uma orientação, né? E esse debate acontece, a gente tem autonomia para, de certa forma, modificar uma conduta ou outra, só para fechar. E eu gostaria de agradecer também a participação, acho que foi muito rico o debate, gostei muito de participar, de ouvir os colegas, e inclusive quero ler melhor as questões no chat, que eu vi que foi bem produtivo também. Obrigada. O Marcos, inclusive, nos deu a sugestão de depois pegar essas perguntas que não conseguimos responder e a gente posta lá no Instagram, a GMFC Gaúcha, e aí a gente pode também complementar, pegar alguns trechos, também compartilhando com a Henriques, para a gente... Nossa diretora de comunicação da Gaúcha, Lauren Engels, disse que já pegou todas as questões para ir postando no chat. Lauren, põe ali no chat, por favor, o nosso Insta. Enquanto isso, vou passando para o Jorge, então, fazer suas considerações finais. Lucas, eu não tinha te dito que era a tua fala final, então depois, se tu quiser fazer uma última fala, vai ficar aberto para ti ainda. Vai lá, Jorge. João, a resposta para mim é tecnologia. E dentro da tecnologia a gente tem teleatendimento, dentro da tecnologia a gente tem automatização, a gente vai ter que ter no momento... a gente vai ter que ter um sistema que vai nos falar que a gente tem que pedir hemoglobina glicada a cada 6 meses para um diabético. Eu acho uma coisa absurda que a gente não tem um sistema ainda que faça isso. Eu acho que a tecnologia está ali para nos ajudar. A gente tem dificuldades, sim, vai ter dificuldades ainda de recursos de pessoas. Eu acho que isso vai ser eterno, mas à medida que a gente vai conseguindo automatizar, acredito que as coisas vão se tornar melhor. É importante sempre frisar, né, esse teleambulatório que eu estava comentando, que é em parceria do Telesaúde RS com o Hospital de Clínicas, é um teleambulatório justo, é uma tentativa, é um experimento que está sendo feito com grandes respostas, e essas respostas daqui a pouco elas vão estar sendo publicadas. Então, aquilo que você trouxe, como a gente vai convencer para as pessoas? A gente vai convencer com dados, mostrando que sim, a gente consegue fazer isso, e isso está provando com dados. E vai sair diversos trabalhos, até a Lauren é uma das colegas nossas do Telesaúde, que está ali cedida também no Hospital de Clínicas, o Rodrigo Tolle, o João Gabriel, e outros profissionais, até o Maurício ali já passou, que é justamente isso, a gente está fazendo experimentos ali, está trazendo dados e está vendo, sim, isso funciona, e isso sim dá resultado, e a gente espera que com o tempo, mostrando com dados, contra dados não tem argumento, né, como já dizia o Erno, eu acho que é por aí que a gente vai conseguir. E realmente eu gostaria de agradecer, João, Lucas, Camila, muito obrigado por me possibilitar estar aqui conversando com vocês. E eu sempre me coloco à disposição. Obrigado a GMFC e obrigado, Henriques. Qualquer dúvida, sempre estou à disposição. E sim, a planilha é de todos, aí é justamente isso. E daqui a pouco a gente tem novas ideias e a coisa começa a melhorar e vai ser sempre melhor. E convencermos, Jorge, nossos gestores, de que vale a pena investir na questão da tecnologia. Sabe que a URGS tem um curso de especialização em engenharia de produção, mestrado, doutorado. Eu até pensei em me candidatar lá para o doutorado, depois que eu tinha acabado o mestrado, mas acabou terminando um pouco essa parceria que tinha engenharia de produção e Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E como a gente percebe que a saúde suplementar tem que nos ensinar nisso, porque a gente vê que na saúde suplementar, os prontuários, os sistemas de informação de registros, eles têm um controle total, porque eles não querem perder dinheiro, né? É claro que é um serviço de saúde, não se comercializa a saúde, mas tu tem que fazer a coisa ser efetiva, né? Então, acho que isso tem muito a aprender no SUS, nossos gestores, de contratar pessoas com expertise nessa área, né? Em vez da gente ficar como médicos que não temos formação apropriada, quebrando a cabeça para montar a planilha, tivemos ali a felicidade de contar com esses colegas, né? Hoje o Hospital de Clínicas, eu acho que conta, inclusive, com engenheiro de produção no seu núcleo de epidemiologia lá, então temos que usar os profissionais que possam nos ajudar nesse sentido. Lucas, queria então abrir para tuas considerações finais, já que eu não tinha te passado essa mensagem ainda, e aí depois a gente encerra. Ontem eu estava lendo um artigo que falava que, né, comparava diferentes estratégias para realmente mudar a postura, né, a ação do profissional e melhorar indicadores de saúde, e uma das mais eficazes é
botar profissionais com experiências diferentes para trocar experiência em relação a um problema, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, né, João? Então, né, a partir disso, né, queria mais uma vez dar parabéns, não só pela atividade, mas pelo método, né, eu acho que é um método útil, né, que parte de um problema concreto e real de muitos médicos e que, né, abordado a partir da troca de experiências de pessoas diferentes, né, e eu acho que isso realmente tem um potencial, né, e ontem o artigo corroborou a minha opinião de que isso realmente tem potencial de mudar a prática das pessoas e melhorar desfecho de saúde. Então, eu acho que, né, mais eventos como esses, né, com esse método, são super bem-vindos, e no mais agradeço pelo convite, pelo convite. Ato falho, né? Perfeito esse. Agradeço pelo Lucas, convite e fico sempre à disposição aí quando puder ajudar. eu fiquei muito feliz com a tua última fala agora de despedida, porque eu queria passar como mensagem final que esse é o formato que vocês vão encontrar no Congresso Sul-Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade. A gente teve que adiar ele pela pandemia lá desde 2020, né? Já teve 2 datas, e agora a gente está evoluindo, então, para a data final, essa a gente não arreda pé, de 1º a 3 de setembro de 2022, na própria Anhiggs. Estamos fechando os detalhes para ser no lugar central aí, e aí gostaria de passar para vocês todos o convite. O site ainda não voltou ao ar para inscrições, mas logo volta, de que a ideia desse congresso é a gente poder trabalhar trocando experiências, chamando diferentes especialistas de diferentes áreas, trazendo os pontos de vista, entendendo aonde que o trabalho de um pode colaborar com o do outro e não competir ou lutar por território, né? Onde a gente consegue botar o método científico e trocar experiências juntos. Então, esse vai ser o formato do nosso congresso. Se programem lá para setembro. Agradeço muito novamente a Anhiggs, ao seu núcleo técnico científico, que sempre tem nos apoiado em tantas parcerias. Já é a 3ª ou 4ª que a gente faz desde do início dessa parceria, aí, no ano de 2020. E agradecer a presença de todos que nessa quinta noite estiveram aí com a gente, trazendo comentários, as suas experiências, e que possamos manter, como na fala inicial, a esperança que foi exemplificada no nascimento aí dos filhotes dos nossos colegas, mas que seja também na dedicação e no trabalho de todos vocês no dia a dia, que a gente possa seguir nesse caminho. Muito obrigado a todos, uma boa noite.